Gálatas 3, verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E a mensagem era: em ti, ou a promessa, em ti serão abençoados todos os povos, apontando aqui para Cristo. De modo que os da fé são abençoados com o crente em Abraão. Não são aqueles que descendem da carne ou do sangue, mas os da fé, Paulo diz. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então Paulo está dizendo que os que querem ser salvos pela lei, pelo contrário, eles se encontrarão debaixo de maldição, porque eles não podem obedecer à lei em todos os seus aspectos. E como não podem obedecer à lei, sobre eles pesa o juízo da lei, que é a morte, que é a maldição. Então a salvação é pela graça, mediante a fé no Salvador, e não pelas obras da lei. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 11, ele diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele cita Abacuque 2,4. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está citando Levítico. E aí Cristo nos resgatou. Então Paulo, ele chega justamente ao cumprimento da promessa que foi dada a Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21, 23. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Então Paulo, ele encerra essa parte do texto dizendo que Cristo foi aquele que se tornou maldito em nosso lugar. Além de obedecer à lei, que nós temos a sua obediência ativa, ele também obedece passivamente, ou seja, ele recebe sobre ele a justa punição da lei, não por pecados cometidos por ele, porque ele é santo, ou era santo e é santo, sem pecado, mas ele assume o nosso lugar, a morte substitutiva. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele assume os nossos pecados e recebe sobre ele a punição que é destinada a cada um de nós. Então ele se torna maldito em nosso favor, para que por meio dele nós sejamos justificados por meio da fé em sua obra e em sua pessoa. Então louvado seja Deus por isso. É sobre essa aliança que é feita conosco, de Deus conosco, através desse mediador, desse fiador, que nós estamos estudando nesses domingos. E eu creio que o Senhor tem edificado o coração dos irmãos e tem fortalecido nossa fé, pois sabemos que estamos seguros por tão grande obra que foi realizada por nós. Nós falamos que os estudiosos, eles chamam a aliança que foi feita antes mesmo do mundo ser criado, ou seja, o fato do próprio Cristo se colocar como nosso fiador, como aquele que pagaria por nós, porque nós temos que entender que dentro dos decretos de Deus, ou mesmo antes, o que é o decreto de Deus? O decreto de Deus é o plano que ele estabeleceu em fazer todas as coisas do seu começo até o fim estabelecido. Tudo, todas as coisas. Tudo que está envolvido na criação, tudo que existe, tudo que nós até mesmo não conhecemos e que estão relacionados à obra de Deus, à criação de Deus, ele estabeleceu isso e determinou isso antes mesmo dessas coisas serem criadas. Na verdade, tudo que existe, existe porque Deus planejou tudo isso antes. As coisas não foram acontecendo de forma aleatória. Como, por exemplo, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e esse homem pecou. Mas o pecado do homem foi uma surpresa para Deus? Evidentemente que não. Deus, dentro da sua soberania e perfeita sabedoria, ele já tinha determinado permitir. Não é ele quem peca, não é ele quem pratica o mal, mas ele permite a queda do homem. E ao mesmo tempo, se há uma permissão para a queda, há também um plano para o resgate. Há um plano para a redenção que também já tinha sido estabelecido antes. Como esse homem peca e esse homem merece a morte como juízo,
e somente o homem pode pagar pelos seus pecados, mas aí esse homem, como pecador, ele se torna incapaz de poder pagar por si mesmo, porque como ele merece a morte é o salário do pecado, e Deus deve punir o homem com a morte, porque a sua justiça, a sua santidade requer isso. O único meio justo de punir o pecado é a morte em todos os seus aspectos. Não há como o homem escapar desse juízo, humanamente falando. Humanamente falando, não há como o homem mesmo remir a si próprio. Não há como o homem poder fazer algo que pague pelos seus pecados diante de Deus. Porque ele é pecador, ele nasce pecador, é isso que o Salmo 51 diz. Ele é pecador em pensamento, ele é pecador em palavras, ele é pecador em ações, em motivos. Então, esse homem, ele é incapaz de remir a si mesmo. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, pelo seu amor, ele já tinha determinado salvar esse homem. Então, ele mesmo se tornaria homem, mas homem sem pecado, para poder pagar o que o homem precisa pagar e fazer o que o homem deveria ter feito, que é obedecer à justiça, à santidade do Pai. E aí ele vem na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Então, antes de todas as coisas existirem, já existia o plano. E antes de tudo se concretizar, ou na formação desse plano, na formação desse projeto de Deus, de criar todas as coisas, de permitir o pecado, de permitir a queda, também já havia, evidentemente, o plano da redenção, o plano da salvação em Cristo. O que é que acontece? Como a Trindade é eterna, o Filho, embora ainda não fosse Jesus encarnado, a divindade, ou a segunda pessoa da divindade, o Verbo, podemos dizer assim, o Verbo se fez carne, mas num tempo histórico. Mas o Verbo, antes de se encarnar, de se tornar homem, a pessoa de Jesus Cristo, já se coloca voluntariamente dentro dessa aliança que as pessoas da Trindade fazem. Ele se coloca como o nosso fiador, como alguém que assumirá a nossa dívida e que pagará por nós no tempo determinado. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele morreu antes mesmo da fundação do mundo. Ele morreu no sentido de que já estava certo, já estava tudo determinado, tudo planejado pelo nosso Pai, pelo próprio Deus, ou pela Trindade Santíssima. E aí o que acontece? Quando esse projeto de salvação, que é um reflexo dessa aliança que houve na Trindade, entre o Pai e o Filho, e o Espírito também, mas em que o Filho se coloca como nosso fiador. Como isso foi feito antes das coisas serem criadas, e aí a obra de Deus começa a ser feita, Deus faz, Deus cria todas as coisas, o homem peca, e aí começa-se a história de redenção do homem. No tempo certo, Jesus vai vir. E no tempo certo, ele morre por nós, ele morre pelos nossos pecados. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas 4. Dê uma olhadinha aí em Gálatas 4, o que é que Paulo vai dizer. Gálatas capítulo 4. No versículo 3 e no versículo 4, de Gálatas 4. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele vai dizer: assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando nós não conhecíamos a Deus, nós estávamos no mundo, ele vai dizer aqui, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, verso 5, os que estavam sob a lei, sob a maldição da lei, sob o juízo da lei. Então ele veio resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba. Abba é a palavra pai. Ele diz Abba, vírgula, aí vem pai, a tradução da palavra. Porque Abba é pai em aramaico. Aí ele diz Abba, que significa pai, vírgula, pai. Ele explica porque ele está escrevendo a gentios. Ele está escrevendo a gregos aqui, são os efésios. Então aqueles irmãos não tinham muito conhecimento da língua aramaica. Então Paulo, quando diz, olha, o Espírito de seu Filho é enviado a nós, e nós podemos agora, já que somos filhos dele, numa relação de intimidade, de amor,
então agora nós podemos clamar, o que não poderíamos antes. Antes nós não tínhamos essa liberdade de chamar Deus de Pai. Até como Criador nós poderíamos, Pai no sentido de Criador, mas Paulo vai dizer que Deus passa a ser nosso Pai agora no sentido afetivo, relacional. Porque antes, quando nós estávamos em nossos pecados, sem Cristo, nós éramos considerados inimigos de Deus, merecedores do seu juízo. Estávamos debaixo da maldição, debaixo da lei, da ira de Deus. É isso que João vai dizer. No capítulo 3, 36, o Evangelho de João, ele diz o seguinte: aquele que tem um filho, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, o homem que não tem a Cristo, ainda como seu mediador, como seu fiador, ele está debaixo da ira de Deus. Mas a partir do momento que ele tem a Cristo, a relação dele com Deus, ela é totalmente mudada. De inimigo ele passa a ser agora filho adotivo. E agora há uma relação tão íntima, que nós temos agora a possibilidade de chamar ele de Pai, no sentido mais pleno da palavra. Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo dizer? Nós não tínhamos essa liberdade. É claro, as pessoas podem chamar Deus de Pai à vontade, não tem problema nenhum. Mas sem Cristo, ele não é Pai, no sentido filial, no sentido do amor, no sentido da relação entre um pai e um filho, a mais perfeita que pode existir. Estamos falando de uma relação perfeita. Estamos falando de Deus, né? Não estamos falando das relações humanas imperfeitas, mas estamos falando de um Deus que vai tratar agora o seu filho, que é, por meio de Cristo, agora considerado, como ele diz, para que recebêssemos a adoção de filhos. Por que a adoção? Porque nosso nome é mudado. O lugar onde nós estávamos, ele é mudado. Nós vivíamos em trevas. Em Cristo nós passamos a viver em luz. O Deus que nós tínhamos, ou o Pai que nós tínhamos, era outro. A Bíblia vai dizer que era o diabo. Se referindo aos fariseus, ele diz: vós têm por pai o diabo. Vocês são filhos dele, no sentido de que praticam as obras dele. Então Deus, ele também vai transformar através de Cristo o nosso caráter. E nós passaremos a ser agora moldados ou parecidos como o nosso Pai, ou com o nosso Pai, ou melhor, com o nosso mediador, que é Cristo. Porque a natureza de Cristo passa a ser gerada em nós pelo poder do Espírito Santo que vem habitar em nós. Se isso não acontecer, é porque nós não conhecemos ainda Deus. Se isso não estiver, melhor, não é não acontecer, é não estiver acontecendo, porque isso é um processo. Se essa obra de transformação das nossas vidas, por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo em nós, por meio de Cristo em nós, não estiver acontecendo, provavelmente a gente não conheceu verdadeiramente a Deus por meio de Cristo. Nós podemos conhecer a religião, nós podemos fazer parte da igreja, nós podemos ser batizados, nós podemos conhecer um pouco a Bíblia, aprender os cânticos, nós podemos ter uma carteira de membro, mas se não houver essa relação entre filho e pai, essa relação de comunhão, de vida, é isso que a gente vai estudar nesta manhã. Não há como nós afirmarmos que Cristo nos salvou. É muito sério isso, porque há um número cada vez maior. Não sei hoje em dia, eu estou um pouco por fora dessa questão estatística, mas a igreja evangélica no Brasil, ela cresceu demais, né? Mas cresceu em termos numéricos, em termos nominais, porque não houve muita mudança. A nossa sociedade, ela praticamente continua a mesma, nos seus mesmos pecados. E muitos que se dizem, teve uma época aí que alguns atores famosos, né, e com a vida totalmente imoral, confessavam a fé protestante, a fé evangélica, diziam: eu faço parte de tal igreja. Não estou querendo aqui, não vou dizer o nome de ninguém não, mas vocês imaginem aí, né, até atores de filmes imorais aí, se diziam evangélicos. O Alexandre Frota, pronto, para ficar mais claro, era ou é eu não sei se ele se diz hoje, né, mas ele sempre falou que era cristão protestante, evangélico, ia para a igreja.
Aí você vê, então, as pessoas elas falam que participam, que estão ligadas a Deus por meio de Cristo, sem terem um processo diário de transformação no seu coração, na sua vida. E é isso que Paulo está dizendo que não pode acontecer, porque ele diz, olha, se Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei, amém. Em Cristo nós estamos livres da condenação, não há mais nenhuma condenação. A morte em todos os seus aspectos, ela não virá mais sobre nós. Mas como assim, pastor? A gente não vai morrer? Vai morrer fisicamente. Esse corpo aqui vai voltar ao pó, mas dentro dos planos de Deus, para que um dia ressuscite com um corpo glorioso. Mas essa morte física, ela não é a morte no seu sentido pleno. Há um aspecto da morte que é muito mais profundo e muito mais terrível, que vai acontecer com aqueles que serão lançados eternamente no inferno. Essa é a chamada de a segunda morte, a morte eterna. É o aspecto mais terrível de você chegar no juízo de Deus, na presença de Deus, sem a pessoa de Cristo, sem o fato de Cristo ter morrido por você, sem você crer na obra expiatória dele, na obra salvífica dele. Aí você estará perdido. Aí sim você estará perdido. Aí sim você enfrentará a ira de Deus, que caiu sobre seu filho, mas que você não creu, então não serve para você. Aí vai cair sobre você. Pelo menos é isso que a Bíblia vai nos ensinar sobre a questão do juízo e da morte. Então a morte física, ela não tem mais nenhum poder de nos lançar no inferno. A morte física serve apenas como um meio pelo qual nós estaremos na presença do Senhor e começaremos a gozar as bênçãos da salvação que Ele tem reservado para nós. Nessa manhã, nós vamos estudar justamente o fato de que em Cristo Jesus, como há um plano de redenção, e já houve uma aliança da redenção antes das coisas acontecerem, essa aliança para se estender a nós por meio de Cristo, ela vai acontecer no nosso tempo, na nossa história. Então, quando Deus ele nos alcança por meio do Evangelho e nos leva a crer no seu Filho Jesus Cristo, Ele estabelece uma aliança, essa aliança se torna viva conosco, real conosco, por meio do Filho. Nós chamamos isso de aliança da graça. Vocês lembram que nós estudamos isso, né? É a aliança da graça porque é Deus quem realiza toda a obra da salvação. Ele requer de nós o quê? A fé. A fé em quem? No Salvador, no fiador que é Cristo. Mas até mesmo a fé que nós temos, é Ele que pelo Espírito Santo gera essa fé em nosso coração ao ouvirmos o Evangelho que nos é pregado. Então é graça do começo ao fim. A obra da salvação, do começo ao fim, é graça de Deus, não é mérito nosso. Não é porque eu e você merecemos a salvação, porque nós não merecemos nada, nós só merecemos o juízo. Mas Ele vem, estende suas mãos e nos salva. É somente Ele. Então é uma obra do Deus triuno, vocês estudaram tudo isso. Agora a questão é, vocês lembram que Jesus Cristo na ceia, Ele diz, esse sangue é o sangue do quê? Da nova aliança, que é feita conosco. Então, a aliança que há entre Deus e Cristo, Cristo nos representando, no momento histórico, no momento da nossa vida, essa aliança, ela se estende a nós de maneira clara. Nós começamos a entender o plano de Deus da salvação e aceitamos pela fé essa salvação que nos é estendida de graça por meio de Jesus Cristo. E nós entramos nessa aliança formalmente, legalmente. Pelo menos o primeiro aspecto é esse. Só que essa aliança ela tem um propósito maior, que é transformar as nossas vidas ou gerar vida em nós. É realmente termos uma vida transformada. Veja aí, por favor, na sua folha que você pegou aí, se você puder acompanhar a leitura. Veja o primeiro ponto. Eu vou trabalhar devagar esse assunto, mas o primeiro ponto é a aliança. Está aí o tema, o aspecto duplo da aliança. Então, a aliança com Deus, ou de Deus conosco, ela tem um aspecto duplo. Por um lado, ela é algo legal, puramente legal, mas ela tem um aspecto de comunhão de vida.
A gente vai entender isso aqui no momento do desenvolvimento do assunto. Veja, primeiro ponto diz aí, aliança como relação puramente legal e como comunhão de vida. Pode-se considerar a aliança que Deus faz conosco, como um acordo entre duas partes, com condições e estipulações mútuas e, portanto, como algo pertencente à esfera legal. Nesse sentido, a aliança pode existir mesmo quando não se faz nada para realizar o seu propósito, a saber, a condição indicada por ela e para a qual ela chama, tendo-a como verdadeiro ideal. As partes que vivem sob este acordo estão na aliança, visto que estão sujeitas às estipulações mútuas sobre as quais concordam. Na esfera legal, tudo é considerado e regulado de maneira puramente objetiva. O fator determinante nessa esfera é simplesmente a relação que foi estabelecida, e não a atitude que se assume para com essa relação. A relação existe independentemente da inclinação ou falta de inclinação, gostos e aversões da pessoa quanto a ela. Parece que à luz desta distinção é preciso responder à pergunta: quem faz parte da aliança da graça? Antes de eu responder isso aqui, deixa eu ver só se vocês entenderam o que o autor está dizendo. O autor está dizendo que há um aspecto na aliança que Deus faz conosco, que ele pode ser meramente, alguns chamam até do aspecto externo da aliança. Apenas o que é legal, apenas o acordo. Mas isso não quer dizer tudo. Veja, eu posso dizer que sou da família de Deus. Eu posso dizer que faço parte da igreja. Um exemplo. Então, legalmente, eu posso até fazer parte desta igreja. Legalmente, eu posso ter entendido a mensagem do Evangelho, ter entendido a mensagem bíblica, teoricamente. Posso ter, oficialmente e teoricamente, tomado a decisão, vamos dizer, eu creio nesse Evangelho, eu creio em Jesus Cristo, estou ligado agora à igreja, posso ter cumprido com as exigências em relação às marcas de quem faz parte dessa aliança, por exemplo, duas marcas comuns e externas, o batismo e a ceia, para quem está em Cristo, não é verdade? Todo aquele que crê deve ser o quê? Batizado. Então, eu sou batizado, eu começo a frequentar e a participar da ceia. Então, legalmente, dentro do aspecto legal, está tudo ok. Há uma aliança. Quem olhar para essa pessoa diz que ela é o quê? Que ela está em aliança com Deus, não diz? Diz ou não diz? Ali está um irmão e uma irmã em Cristo. Se está participando da ceia, se já foi batizado, se já expressou publicamente a sua fé. Então, externamente, e por uma questão de legalidade, essa pessoa está ligada a Cristo. Judas, quem diria que Judas não era um discípulo de Cristo? Ele ali no meio dos discípulos, vendo os milagres, andando com Jesus, participando das festas que Jesus estava, comendo com Cristo na mesa, se alegrando muitas vezes com os discípulos ali, vendo os milagres, vendo as ressurreições, cuidando do dinheiro da igreja. Ele era o tesoureiro dos apóstolos, talvez comprando, era responsável de liberar algum dinheiro para comprar alguma coisa, para comprar alguma comida, para alimentar Jesus. Quem era capaz de dizer que Judas não tinha uma aliança com Deus? Ou que Deus não tinha uma aliança com ele? Ou que Cristo não tinha uma aliança com ele? Externamente, legalmente, havia uma aliança. Mas a questão é, o coração de Judas, ou a vida de Judas, tinha sido transformado nessa aliança? Não. É aí onde nós vamos chegar. Que a aliança, ela pode ser legal, mas ela pode não ter o quê? Comunhão de vida, transformação de vida. E isso indica que a pessoa verdadeiramente não conheceu a Cristo. Ela apenas está ligada legalmente ao corpo dele, à igreja, oficialmente. Mas isso não quer dizer que ela é salva. Isso é interessante da gente pensar.
Continue a leitura. Por isso que ele vai dizer: quem faz parte da aliança da graça? Quem é que faz parte da aliança da graça? Veja, se a pergunta faltou um aí, com a relação legal em mente, e só com esta em mente, vai surgir ou vai culminar numa outra pergunta: quem são os que têm o dever de viver na aliança? E de quem se pode esperar o que façam? A resposta será: os crentes e seus filhos. Mas se a pergunta for feita com vistas à aliança como comunhão de vida, e assumir esta forma completamente diversa, aí vem outra pergunta: em quem esta relação legal resulta numa viva comunhão com Cristo? A resposta só poderá ser unicamente nos regenerados, que são dotados do princípio da fé, quer dizer, nos eleitos. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Que nem todos que estarão ligados a Cristo, veja, ligados como? Pelo menos no sentido legal, são aqueles que vão ter a comunhão de vida. São aqueles que terão suas vidas transformadas, que o Espírito Santo habitará neles e que gerará neles um novo coração, uma nova vida, o nascer do alto. Somente nos eleitos, somente nos verdadeiros salvos é que isso vai acontecer. Vocês querem ver um texto bem difícil da gente? Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, por favor. Hebreus, capítulo 6. Eu e o irmão Spencer, a gente já conversou muito sobre esse texto, né? Que é um texto muito complexo. Hebreus 6, verso 4. Hebreus 6, 4 diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha ou a ignomínia. Amém? Que texto fácil, né? Não é fácil, né? Tem muita gente que já tem... As igrejas evangélicas, algumas igrejas legalistas, elas fazem o seguinte: o camarada saiu da igreja, ele está no inferno. Eles pensam assim: saiu da igreja no sentido oficial, no sentido externo. Eles acham que para você estar no céu, necessariamente você não pode ter alguns momentos de fraqueza. Veja, o crente mesmo, de verdade, ele pode ter momentos de fraqueza. O crente mesmo de verdade, ele pode até se afastar da comunhão com a igreja por algum período. Não tem como o crente de verdade, ele pode até por um momento ou outro estar fraco na fé, estar enfrentando dificuldades, precisando de ajuda, e ele pode nesse período ficar um pouco distante da comunhão da igreja. Isso pode acontecer com um crente de verdade. Aí você diz: mas como a gente vai saber se ele é um crente de verdade? Vai saber. Talvez você nem saiba, né? Mas a vida dessa pessoa, se ela é realmente transformada pelo poder de Deus, o Senhor vai trazê-la de volta. O Senhor vai trazê-la para a comunhão, se assim for o projeto de Deus, que pode levá-la até numa situação em que ela esteja até distante da comunhão. Deus pode levar também. Não há como a gente colocar Deus, vocês estão entendendo, nas regrinhas que nós criamos muitas vezes nas igrejas. Vocês já ouviram alguém dizendo: ah não, se não está na igreja é porque está no mundo, então não é crente. Não é bem assim. É claro que a grande maioria que sai da igreja, ou que deixa de vir para a igreja, é porque não é crente mesmo. A gente sabe disso. Há uma grande maioria que não tem interesse pelas coisas de Deus, que não quer saber do Evangelho, que não tem o prazer de servir os irmãos, que não tem o prazer de orar pelos outros, que vive somente para si, que o coração é cheio de ódio, é cheio de ira. Há essas pessoas que nunca tiveram conhecimento de Deus. Aí que vêm por um período e estão ligadas à igreja em termos legais, mas que nunca tiveram comunhão de vida.
nunca provaram da verdadeira vida que só o Espírito Santo pode dar. Aí para essas pessoas é impossível ter essa vida. Então elas ficam ligadas muitas vezes legalmente a Cristo, puramente no sentido, nessa aliança puramente legal, mas nunca vão ter um coração transformado, porque somente Deus pode gerar isso. Às vezes estão dentro da igreja, mas estão fora da igreja verdadeira. Estão dentro da igreja terrena, mas fora da igreja verdadeira. Enquanto pode acontecer que um verdadeiro crente está no momento ausente da igreja terrena e está ligado à igreja de Cristo. Essa pessoa, Deus vai tratar com ela. Deus vai tratar, Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir. Esse é o perigo, irmãos, dos nossos filhos. A gente vai chegar lá, que são criados na igreja, porque legalmente eles estão ligados a Cristo, mas um dia terão que ter a comunhão de vida para provar que são verdadeiros servos e servas de Deus. A gente vai chegar lá, irmãos, pensa, fica à vontade. Correto, Hebreus capítulo 10, 26. Sem dúvida, esse texto é muito importante. Hebreus 10, 26. Isso, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E aí aí lá na frente ele diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos estudando nessa manhã é que a comunhão de vida, ou a nova vida, ou a vida transformada e sendo transformada dia após dia, esse processo que o Espírito Santo vai gerando em nós, vocês sabem como é, que ser crente nascido de novo é sofrido. Me diga qual é o dia que você e eu, que nascemos de novo, não nos chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Porque isso é uma característica do crente. Uma característica daquele que tem uma nova vida é um arrependimento que marca seu coração. Não é o arrependimento para a vida, o arrependimento que acontece uma vez para a salvação, mas é um arrependimento contínuo. O verdadeiro crente que nasceu de novo, dia após dia, ele sente essa necessidade de chegar diante de Deus. Quando ele peca, ele sofre. Quando ele peca, dói na sua alma, dói no seu coração. Ele pede perdão a Deus. Ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele corre para Cristo, porque ele sabe que não é por ele mesmo que ele alcançará a justiça, mas é por causa da obra do Senhor, é da obra de Cristo. Já o ímpio não age assim. O ímpio, ele não está nem aí. Ele acha às vezes que é até normal, ele acha às vezes que até peca pouco, porque ele começa a comparar a vida dele com as dos outros, e diz: rapaz, meus pecadinhos são pequenos, eu não mato, não roubo, não estou fazendo nada demais. Já o crente pode ser a coisa mínima. Às vezes é um pensamento que desagrada a Deus, um desejo que desagrada a Deus, isso já incomoda o crente. Ser crente é difícil, irmãos. Pode ser que uma hora ou outra um crente de verdade ele esteja com a sua consciência até um pouco endurecida, mas se ele começar a ler as Escrituras, o Espírito Santo vai começar. Por exemplo, há algumas vezes que a gente tem dificuldade de perdoar o outro, principalmente quando é alguém que nós amamos, né? Vocês sabem que o perdão ele se torna mais difícil quando a pessoa que nos magoou, ela é mais amada. Quando a pessoa que nos magoou, ela não é muito amada, é mais fácil de perdoar, muito mais fácil. Mas quando a mágoa vem, por exemplo, de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma mãe, essa mágoa, essa ferida, ela é muito maior. Quando é alguém que nós amamos, que está próximo, que nos fere, essa ferida, ela é um pouco mais profunda. Então, para perdoar alguém que nós amamos, é muito mais difícil. Por isso que eu sempre, chegar diante da igreja e pedir perdão, me perdoe e tal, é muito fácil. Difícil é você chegar pessoalmente, né? E é muito difícil quando a pessoa é muito amada, e aí fica muito mais difícil. Mas veja, nós muitas vezes
temos a dificuldade, sofremos por isso. E o que é que acontece? Quando a gente vai ler a palavra, quando a gente vai orar, quando a gente vai pedir perdão a Deus, se nós temos comunhão de vida com Deus, se o Senhor tem gerado vida em nosso coração, irmãos, vai ser uma luta. O Espírito Santo vai estar martelando ali, olha, vai estar tratando conosco e produzindo esse interesse, essa busca pelo perdão, para que a gente seja feliz. Para que nós tenhamos paz. Não é para você ir para o céu, não. Para você ir para o céu, Cristo já fez a obra. É para você ser feliz, para você viver em paz. Para você sentir a liberdade de realmente que Cristo sentiu, de ser crucificado e ao mesmo tempo não carregar nada com Ele, mas estar liberando perdão, até para aqueles que estavam lhe crucificando. Irmãos, veja, esta distinção entre ser um crente meramente legal, ser um crente ou estar ligado à igreja ou a Cristo externamente, nominalmente, é porque ele está usando os termos aqui da aliança, não é isso, Roberto? Os termos legais, não é isso? Ele está usando essa referência, mas no nosso linguajar, você está ligado a Cristo puramente no sentido nominal, todo mundo dizer, ali está um crente, ali está uma serva de Deus, um servo de Deus. Mas isso ser meramente religioso, ser algo puramente legal, isso não quer dizer muita coisa. Pois não, irmão Roberto? Correto. Como um casamento de aparência. O casamento foi oficializado lá no civil, pode ter sido feito até no religioso, mas a relação entre os dois nunca vai ser de uma só carne, nunca vai ser de um marido e uma mulher. Podem ser até inimigos muitas vezes, mas oficialmente estarem casados. Isso pode acontecer também com Deus, irmãos, com Cristo. Nós podemos estar ligados a Cristo e sermos como um Judas, que estava ali no meio dos discípulos, era considerado um dos 12, fazia parte da igreja, mas ele não tinha nova vida. Ele não tinha nova vida. A linguagem aqui do autor, ela é teológica, ela é uma linguagem polida, é uma linguagem acadêmica, mas na nossa linguagem aqui da prática é isso. Que é isso que importa, né? A gente entender, né? Não adianta vir com uma linguagem que, é claro, eles estão escrevendo, eles precisam escrever assim. Mas o que ele está dizendo aqui é isso, olha. Pode haver uma relação meramente legal entre você e Deus, mas não de vida. Eu posso estar ligado a Deus publicamente, todo mundo me vê como um pastor, como um crente, mas eu posso nunca ter experimentado a nova vida que o Espírito Santo pode gerar em nós. Continue comigo, segundo parágrafo. Esta distinção tem base na Escritura. Quase não é necessário citar passagens que provam que a aliança é um pacto na esfera legal. Pois é mais que evidente que temos um pacto dessa natureza, sempre que duas partes concordam, na presença de Deus, em fazer certas coisas que afetam a sua relação mútua, ou que uma parte promete conferir certos benefícios à outra. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos chama e nos dá de graça a salvação e cobra de nós a fé que Ele também dá. Ele diz, então, pressupondo que a última cumpre as condições estabelecidas. Há na Escritura copiosas evidências de que a aliança da graça é um pacto dessa natureza, é um pacto legal. Há a condição da fé, nós sabemos, né? O meu justo virá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que nós temos que crer. Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna. Essa condição da fé, ela é colocada por Deus, exigindo de nós, nesse contrato, que haja essa fé. Mas até essa fé, graça dele, é Ele que nos concede. Mas só que Ele pode exigir isso. Nós podemos dizer que temos fé, estar ligados legalmente a Ele, mas não ter vida, a nova vida que é produzida pelo Seu Espírito em nosso coração. Se você observar, depois de um texto aí, nós não vamos abrir nesses textos, porque nós já lemos esses textos, a maioria deles. Aí diz aqui, mas também é evidente que a aliança em sua plena realização é mais que isso, é mais que algo legal, é mais que um casamento somente no civil, vamos dizer ali, um comprometimento público. Ele diz aqui, é comunhão de vida,
esta já pode ser expressa simbolicamente no ato de passar entre as partes do animal imolado quando do estabelecimento da aliança com Abraão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo 9. Gênesis 15. Eu estou lendo a Bíblia novamente esse ano, eu procuro todos os anos cumprir um plano de leitura, e eu estou lendo Gênesis, é muito bom. Porque quanto mais você vai lendo as Escrituras, você vai percebendo algumas coisas que você, talvez em outras leituras, não tenha percebido. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei refletindo um pouco, é claro, a gente vai estudar também os comentaristas, mas sobre essa aliança que Deus faz com Abraão, e que ele exige que Abraão ele mate alguns animais e separe o animal pela metade. Veja que coisa, é estranho, né, para nós entendermos isso, mas observe, o versículo Gênesis capítulo 15, versículo 9. Abraão ele tem um sonho aqui, Deus vai falar com ele, e aqui diz o seguinte: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. E não partiu as aves, eram muito pequenas. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Ele ficou cansado, né? O dia todinho ali, no sol quente, espantando aquelas árvores. Imagine o cheiro de sangue ali, o horror que deve ter sido olhando aquelas coisas, aqueles pedaços de animais partidos. E aí ele diz: e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Esse foi o ritual da aliança que Deus fez com Abraão. Deus exige que ele parta os animais. Agora veja, a ideia de um animal inocente morrer. Você está percebendo que sempre para que Deus tenha uma relação com o homem que é pecador, é necessário que um inocente morra. É claro que Deus está preparando aqui a consciência do homem, o entendimento do homem sobre a obra de Cristo, de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante também que os animais que morrem são os animais principais para a alimentação de quem? Do homem. Você já percebeu isso? Está morrendo aqui um bezerro, só que é uma novilha, né? Porque é fêmea. Está morrendo um animal, um ovino, né? Que é um carneiro, tá? Ou uma ovelha. Carneiro é o macho, a ovelha é a fêmea. Para quem não conhece muito sobre animais, né? Tem gente que confunde muito caprinos com ovinos, né? E a cabra é a mulher do bode, né? Não é ovino, é caprino. Então, e pombo e a rolinha. Então, ele coloca animais, e você vai ver que a lei, quando vai estabelecer os animais puros e impuros, a ideia do animal puro, pode observar, são animais que você pode criar, são animais que servem para a sua alimentação e que requer um sacrifício seu. Ou seja, quando você oferece um animal, é aquele animal que é importante para você, que você precisa se gastar ou precisa pagar um determinado preço para ter esse animal, para cuidar desse animal e oferecê-lo a Deus.
Isso mostra o valor também do que morre, em certo sentido. É claro que essas coisas apontam para Cristo, apontam para a obra de Cristo, mas o que nós podemos ver é que quando Deus entra em aliança com o homem, o sangue precisa ser derramado. E ali tem muito sangue, né? E ali tem morte. Deus não entra em aliança com Abraão se não tiver morte. Morte de quem? Do inocente. Em favor de quem? Daquele com quem Deus está entrando em aliança. A aliança da graça, irmãos. É assim que ele entra em aliança conosco. Cristo é o nosso cordeiro. É aquele que morre, que seu sangue é derramado. Veja, o fogo desce e consome. Vocês observaram o que foi que aconteceu com Abraão? Quando Deus se fez presente de uma forma, vamos dizer assim, mais percebida por Abraão. Quando Deus se fez presente de uma forma mais percebida, veja aí o versículo, por favor. Você está em Gênesis 15. Veja o versículo 12. Alguém pode ler? Versículo 12, Gênesis 15. Amém. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Sempre que Deus se faz presente diante do homem, e essa presença vem com trevas e pavor, isso implica em quê? Em juízo. Juízo, irmãos. Sempre que Deus se faz presente e vem trevas, escuridão, pavor, temor da sua presença, isso implica em juízo. Não foi diferente com Jesus, não. Quando deu meio-dia, a Bíblia diz o quê? Que o sol escureceu e ficou até a morte de Cristo. Trevas, o juízo de Deus estava para ser derramado sobre seu Filho, em nosso favor. No Sinai a mesma coisa, trevas sobre o monte, fogo, relâmpagos. O juízo de Deus estava pairando ali sobre Abraão, e Abraão temeu. Ele sabia que o Deus a quem ele estava servindo era santo. Mas o que é que Deus consome? O que é que o fogo queima quando desce? É Abraão ou é o sangue dos animais? É o sangue dos animais. Qual é o sangue que é derramado, que é aceito por Deus em nosso favor? É o de Cristo. Ali ele entra em aliança com Abraão. Assim ele entra em aliança conosco. Tudo que acontece com Abraão está apontando para nós. Está apontando para Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, é o que ele está dizendo aqui. Essa aliança, ela precisa gerar comunhão de vida. E é o que vai acontecer com Abraão. E é o que acontece com todos os crentes. Porque Abraão passa a viver pela fé. Na verdade, ele sempre viveu pela fé, naquilo que Deus tinha prometido. Eu não vou dar o estudo todo hoje, só essas introduções, mas observe, por favor, vamos abrir no Salmo 25. Salmo 25. Estamos vendo aqui, irmãos, o que é que a gente está lendo? Só para os irmãos voltarem à memória aí. Nós estamos vendo que a aliança da graça de Deus conosco, por meio de Cristo, ela não pode ter somente um elemento legal. Para algumas pessoas, sim, mas para os verdadeiros salvos, ela precisa ter comunhão de vida. Esse é o segundo aspecto da aliança. Veja, nós estamos estudando sobre o aspecto duplo da aliança. Ela tem um aspecto legal e um aspecto de vida, de comunhão de vida. É sobre isso que nós estamos estudando. E o que é que nós estamos lendo agora? Que essa aliança, quando é feita com os homens de Deus, com os salvos e conosco também, ela é claramente revelada como uma aliança que produzirá vida. Produzirá vida. Salmo 25:14, alguém pode ler? Salmo 25:14. Ok, veja, o salmista diz que a aliança ela não envolve somente um elemento legal, mas ela envolve a intimidade com o Senhor. Aquilo que Paulo disse, nós recebemos a adoção de filhos, e o Espírito dele passa a habitar em nós, e agora nós podemos clamar o quê? Abba, que significa Pai. Nós fomos adotados por meio de Cristo, passamos a ser filhos de Deus no sentido de uma relação de comunhão viva, de uma intimidade espiritual, e podemos agora chamá-lo de Pai, no sentido mais perfeito e pleno que essa palavra implica ou denota, né? Então aqui, nosso irmão, ele leu
no versículo 14 do Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vá mais à frente, Salmo 89, vou ler só 2 salmos. 89, Salmo 89, verso 33 e verso 34. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Vamos ver mais um salmo. Salmo 103. Eu até li no início, mas agora nós vamos ver o verso 17. Veja, os que fazem parte dessa aliança e que provam a bondade do Senhor, que provam a sua misericórdia, que provam a sua justiça de uma forma de quem realmente tem comunhão com vida, são os verdadeiros salvos. No Salmo 103, verso 17, diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verso 18, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, esses filhos que estão em aliança e que têm o prazer em Deus e que estão buscando o Senhor, esses verdadeiramente estão ligados a Ele, não no sentido apenas legal, mas eles têm uma comunhão de vida com Deus. É como um casal que casou no civil, está tudo certinho, e eles vivem realmente como uma só carne. Ele está ali realmente para cumprir os seus votos, né? de que será fiel, de que estará ao lado da sua esposa, não importa qual a circunstância, tanto na saúde como na doença, porque nós sabemos que o casamento, que uma aliança, que uma comunhão, ela é muito difícil. Você está do lado de alguém, quando tudo está bom, é uma coisa, mas você está junto daquela pessoa, você está rindo, né, Pedro? Né? Quando as dificuldades são grandes, né? Quando está doente, tem que carregar nos braços, né, Pedro? Pregar ali e ajudar é uma benção. Eu estou rindo com o Pedro, porque a gente estava brincando, né? A nossa irmã Aurineta, ela ficou doente esses dias, né? Por isso que ele está rindo. Eu digo, mas rapaz, só quem adoece é a sua esposa, é? Você não adoece, não é? Pastor, pelo menos tem que estar um ali com saúde para cuidar, né? Já pensou se for os dois, aí fica difícil, né? Mas a gente estava brincando, porque ela é que tem sofrido mais. Mas que bom que são doenças que tem passado, não é uma coisa grave. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que uma verdadeira aliança, ela deve ser expressa além daquilo que estabelece a aliança. Vocês estão entendendo o que é que o autor está dizendo? Uma aliança, ela não é meramente um contrato. A aliança da graça que a Bíblia faz, ela envolve uma mudança de vida. A aliança da graça envolve vida com Deus, intimidade com Deus. Mesmo que você ainda seja imaturo, mesmo que eu ainda seja uma criança, nessa comunhão, mas todos que são ou que estão verdadeiramente em aliança com Deus, por meio de Cristo, se são realmente salvos, esses terão uma comunhão de vida. Não pode ser só a coisa externa, nominal. Entendem? Se é apenas nominal, você e eu precisamos refletir, examinar as Escrituras e clamar ao Senhor por misericórdia. John Wesley, se eu não me engano, foi John Wesley, eu não estou muito lembrado, alguém aqui pode me ajudar, mas John Wesley, a data da conversão dele é depois. Ele já era missionário, se eu não me engano. John Wesley já estava quando ele fala de... Me ajudem, se foi ele mesmo, quando ele estava no navio, em que o navio estava para naufragar. Isso, e havia a presença dos missionários morávios. E o navio estava para afundar e ele desesperado, pensando que ia morrer, ele crente, ele missionário, né? E ele viu os morávios estavam fazendo o quê? Orando a Deus, louvando o Senhor e agradecendo. Aí ele disse, eu não sou crente não. Esses camaradas aí são crentes, eu não sou não.
ele fala da sua conversão, e aí houve uma mudança na vida dele tremenda. Ele começou realmente a viver uma vida com o Senhor de uma profundidade espiritual tremenda, né? Vocês sabem quem foi John Wesley, né? Ele é o pai da igreja metodista, inglês, juntamente com seu irmão e com um missionário que se tornou um dos maiores pregadores da história, chamado John Wycliffe. Eles três começaram a orar e a estudar a Bíblia na sua universidade, ou na sua escola da época, lá na Inglaterra. E eles três foram usados poderosamente por Deus naquele lugar. John Wycliffe foi um dos maiores missionários e pregadores que nós já ouvimos falar. Se você puder ler a história dele, leia. Pra vocês terem ideia, ele não pregava em igrejas, muito pouco em igrejas. Ele pregava nas ruas, mas ia somente 10, 20 mil pessoas ouvi-lo. Na rua, sem microfone, sem nada. Ele começou pregando para os mineradores. E conta a história que aqueles mineradores saíam das minas com os seus rostos pretos, né? O inglês é branco, né? Bem branco. E ele saía ali preto, do carvão da mina, e com o rosto preto. E disse que quando terminavam as mensagens de John Wycliffe, George Whitefield. Eu estou falando de John Wycliffe, né? Estou errando aqui, perdão. George Whitefield, é isso mesmo. Então, perdão, eu errei o nome. É George Whitefield. Quando ele pregava, os rostos daqueles homens estavam todos listrados, né? Das mulheres, dos homens, aliás, estavam listrados, porque eles choraram muito na pregação, houve muitas conversões, e a marca das lágrimas ia fazendo listras naqueles rostos pretos de carvão. Então, esse homem, né, George Whitefield, é isso mesmo, tá? E ele, juntamente com John Wesley, Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, eles três foram usados poderosamente por Deus na Inglaterra há séculos atrás. Então, irmãos, a aliança que Deus faz conosco em Cristo, ela precisa transformar as nossas vidas. Precisa haver uma comunhão de vida. Eu quero encerrar o primeiro parágrafo, o terceiro parágrafo, eu vou parar agora. Vocês vão guardar essa lição para domingo, tá? Domingo nós vamos entrar na questão dos filhos. Diz aqui, é importante afirmar, com base na Bíblia, que Deus deseja que a relação pactual redunde numa vida verdadeira, numa vida pactual. E aqui ele diz, e ele próprio garante, com suas promessas ligadas à semente dos crentes, que isto se efetuará, não no caso de cada indivíduo, mas na semente da aliança, coletivamente. Com base na promessa de Deus, podemos crer que, sob uma fiel administração da aliança, a relação pactual, como regra geral, se concretizará plenamente numa vida pactual. Deixa eu dar um exemplo aqui do que ele está falando, e nós vamos ver isso na próxima aula. Mas, por exemplo, nossos filhos, que são criados na igreja. Esse é um exemplo de alguém que já começa a vida numa relação pactual com Deus. Nossos filhos já começam suas vidas numa relação com Deus. Em que sentido? No sentido de que eles estão ligados a Deus porque são nossos filhos, nós que, como cabeças da nossa casa, estamos ligados a Deus. E aí nossos filhos começam a vir à igreja, desde cedo, ou não é verdade? A aprender a palavra. Nós começamos a ensinar nossos filhos a amarem a Deus, a crerem em Deus, a conhecer a sua verdade. Não é assim? Bem-vindo, minha irmã. Então não é assim que acontece? Então nossos filhos são criados na igreja, estão ligados a Deus numa relação pactual, juntamente conosco. Vêm adorar o Senhor, estão servindo o Senhor, até o período da discrição, porque chega um momento na vida deles que essa relação pactual não será suficiente. Vai chegar um momento na vida deles que eles precisarão o quê? Da vida pactual, da vida com Deus. E eles só terão, nossos filhos que são criados na igreja, só terão vida com Deus se realmente o quê? Nascerem de novo.
Por isso que acontece muitas vezes dos nossos filhos, quando chegam a determinada idade, o que é que eles fazem? Saem fora. Porque eles estavam ligados apenas legalmente à aliança. Não havia comunhão de vida. Não havia comunhão com Deus. Já no nosso caso, para quem não é criado na igreja, nós vamos ver na próxima semana, é diferente. Porque ele só entra na relação legal quando ele já conhece a quem? A Cristo como seu Salvador. Então, se há o novo nascimento, e aí com o novo nascimento ele é ligado. Então, a comunhão legal, muitas vezes, e a de vida acontece ao mesmo tempo. A pessoa nasce de novo e aí começa a se envolver, está ligado à igreja, ao corpo, a Cristo, e isso é expresso publicamente. Nossos filhos não. Acontece primeiro a comunhão legal. Eles vêm para a igreja, estão na igreja, confessam Cristo, que são de Cristo, cantam, adoram a Cristo conosco, provam das coisas do Espírito Santo. Em algumas igrejas são batizados, participam da ceia. Os batistas procuram fazer isso depois, quando a comunhão de vida já é expressa. Os presbiterianos fazem antes, sem problema nenhum. É uma cerca de visão teológica nisso aí. Mas aí, se eles não tiverem comunhão de vida, eles vão se afastar. Muitas vezes, alguns se afastam, outros ficam com medo dos pais, ficam na igreja, mas sem ter nascido de novo ainda. Mas nós esperamos e cremos e oramos que o Senhor tenha misericórdia de nossos filhos e venha salvar nossos filhos, que eles possam ter a comunhão de vida que nós estamos tendo. Amém? Porque nós sabemos que é impossível a gente transformar um coração de um filho. A nossa função é ensinar, mas é o Espírito Santo quem faz essa obra. É impossível a gente obrigar um filho ou uma filha a estar na igreja, servindo a Deus, adorando a Deus. É impossível. Se o Espírito Santo não fizer essa obra, irmãos, nós não conseguiremos fazer. Então o que é que a gente tem que fazer? Orar, fazer a nossa parte e descansar no Senhor. Tentar ser um exemplo para os nossos filhos, com todos os nossos pecados e falhas. E assim, imagine filho de pastor, é mais difícil ainda, né? Um bocado de filho de pastor com trauma, né? Não quer saber de igreja porque foram muito pressionados porque às vezes a igreja pensa que o filho do pastor, ele também tem que ser pastor, ou tem que ser como pastor, e não entendem que é um jovem, um adolescente, um jovem, como qualquer outro jovem que precisa ter um novo nascimento. Por mais que a gente ensine a palavra e exija, e às vezes exige até demais, né? Por sermos pastores, e estamos ali exigindo, cobrando, e ainda é difícil, né? A pressão é muito grande. Pois não, minha irmã. Não, a pergunta da irmã é que uma mãe chora porque queria que os filhos estivessem na igreja servindo o Senhor, a mãe que sofre pelos seus filhos e que se sente culpada, eu sei, como se ela não tivesse feito o melhor, né? Olha, não tem como. Nós tentamos fazer a nossa parte. A Bíblia nos orienta ao quê? A ensinar nossos filhos desde cedo. Nós devemos fazer isso. Ensinar a palavra, trazer... É claro que o erro dos pais é quando ele acha que é a igreja que tem essa função. Mas a igreja ajuda, ela coopera, mas é na casa que você deve ler a Bíblia com seu filho, orar com seu filho, ensinar a palavra a ele, tirar as dúvidas dele, tentar ser um exemplo para ele, quando pecar, pedir perdão, mostrar que você é falho, mas que você está buscando a Deus, e assim você vai ensinando seu filho. Agora é claro, haverá um tempo que somente quem? Tempo não, que é o Espírito quem faz a obra, né? Alguns dos nossos filhos, eles vão ter esse encontro com Cristo, talvez cedo ainda, talvez na adolescência, talvez até na infância, talvez um pouco mais tarde. Há outros que não terão, não vão aguentar, vão sair da igreja, vão para o mundo, vão dar dor de cabeça a nós, muita, vão fazer um bocado de besteira, e aí você continua orando por eles, e pode ser, pela misericórdia de Deus, que lá na frente eles voltem, pode ser, não vou dizer que é, porque eu não sou Deus, né? Mas oremos para que seja, para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Isso é muito comum, tá? Acontecer dos filhos, por quê? Porque eles estão ligados à aliança apenas legalmente, quando nascem na igreja. Se não tiver a comunhão de vida, não tem como eles perseverarem. Irmão Spencer, não necessariamente.
Porque essa promessa da salvação dos filhos aponta para um coletivo e não para o individual especificamente, é isso que o autor diz. Por isso que nós temos que orar muito pelos nossos filhos, né? E a Deus tenha misericórdia de nós. Se ele for um salvo, sim. Se ele for verdadeiramente um salvo, sim. Se não, se ele for um salvo, Deus vai tratar com ele. Porque o que é que a gente entende à luz da Bíblia? Se eu sou um salvo e eu me afasto, ou eu começo a tentar viver de qualquer maneira, Deus vai fazer o que comigo? Vai me disciplinar. Não é isso que a Bíblia diz? O pai disciplina o filho. Então ele vai pegar pelas orelhas. Não sei como, mas vai. Ele não vai deixar. O pai que ama o filho e vê o filho fazendo besteira, ele vai corrigir. Então ele vai, é como aquele pastor que lá em Israel, com uma ovelha que tenta fugir demais, ele vai quebrar a perna dela para ela não fugir mais. Então, eu me lembro de uma mãe que chegou para mim, ela era uma aluna minha, ela disse: pastor, eu fiz uma coisa com meu filho e foi o único jeito de resolver. Eu disse: como foi? Não, quando eu estava cozinhando alguma coisa, ele vinha para cima do fogão, botava as mãozinhas dele lá perto do fogo e eu reclamava, mas esse menino não sei o que era isso. Toda vez que eu cozinhava, ele ia para perto do fogão querendo botar a mão no fogo. Um dia eu peguei o dedo dele e encostei lá no lugar quente do fogão. Coloquei rápido assim, ele gritou, chorou, pronto, resolvido. Nunca mais, eu não precisei falar mais nada, ele passava correndo longe do fogão. Então, se é um filho de Deus e está vivendo de qualquer forma, ou está brincando com fogo, Deus vai deixar você se queimar. Mas vai tratar com você e comigo, né? Com qualquer um de nós. E louvado seja Deus por isso, porque se Deus não nos corrigir, então é porque Ele já desprezou você e já largou você de mão. E quando larga de mão, meu amigo, aí sim, aí é perdição, é sofrimento. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, ele os entregou a seus próprios pecados. Quando Deus nos entrega aos nossos próprios pecados, é porque Ele já nos julgou, já é juízo. Agora, quando não, quando você está lá e Deus está descendo o chicote no seu lombo, ou no meu, no seu não, no meu, né? No nosso, isso é bom. Louvado seja Deus por isso. É agradecer a Deus porque Ele tem nos corrigido. Porque somente o Pai corrige o Filho. Amém? Claro que isso é difícil, né? Nessa sociedade que a gente vive, que os pais não corrigem mais os filhos, os filhos é que mandam nos pais hoje, aí está difícil, né? A gente até falar que Deus corrige o filho que ama. E os meninos de hoje não sabem o que é isso, não. Quer corrigir, não. Agora os que são da minha idade aqui para cima, sabem o que é isso, não sabe? O que é apanhar de pai e mãe? Sabe. Os mais velhos aqui é que sabem mesmo. O que é apanhar de pai e mãe. Eu apanhei até de tomada de ferro. Né? Tomada de ferro, porque antigamente os ferros de passar, eles desconectavam a tomada. E ela era fio por dentro e coberta. A irmã já bateu muito com essa tomadinha, não foi, meus filhos? Que ela está rindo aqui. Minha mãe foi muita lapada, né? Porque ela era coberta com uma sedazinha e por dentro era o fio. Onde batia ficava a marca de sangue pisado. Então esse era um dos instrumentos que minha mãe usava para me disciplinar, né? Eu me lembro até hoje que ficava pendurada no negócio da rede, e ficava assim na parede. Até hoje eu tenho medo, mas graças a Deus por isso. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Depois nós teremos o relatório da escola dominical. E depois a gente encerrará com os avisos da nossa escola dominical. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como Teu povo. Ó Deus, que nesta igreja local, onde vidas têm vindo ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, tanto para com nossos filhos, filhas, para com todos os que chegam aqui, Pai, os irmãos, que haja uma aliança não somente no aspecto legal, mas que verdadeiramente o Teu Espírito transforme o nosso coração e nos faça nascer de novo para a Tua glória. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém.